Segurou a apresentação desse requerimento de CPMI, diferente do que fez com a CPI lá na Câmara dos Deputados, que está ali aguardando um veredito do presidente Hugo Mota. Como a CPMI, que mistura senadores e deputados, entra justamente pelo Senado, eles já tinham visto como é que tinha sido o comportamento lá na Câmara, prevendo que o mesmo pudesse acontecer no Senado, eles seguraram um pouco. Qual é o objetivo? Conseguir mais assinaturas, mais reforços e ir acompanhando os desdobramentos dessa operação da Polícia Federal. E, de fato, os fatos que foram se seguindo desde o momento em que os senadores e deputados da oposição conseguiram essas assinaturas, deram ainda mais o tom de gravidade de todas essas fraudes. Isso, o que a gente sabe até o momento, a gente vai falar isso mais pela frente, tem muita lacuna ainda em relação a esse processo todo fraudulento no INSS e que traz essa perversidade da gente pensar justamente no público que está sendo atingido. Carol, estamos falando de aposentados e de pensionistas. E no campo da política, há uma certa disputa de narrativas, de atribuição de culpas lá para o governo Bolsonaro, agora para o governo Lula, e aposentados e pensionistas ficam no meio disso. Os parlamentares da oposição estão ali tentando ainda viabilizar alguma forma, já estabelece algum tipo de diretriz também, de estratégia, caso de fato se confirme uma tendência que a gente vai mapeando até aqui, de Davi Alcolumbre se manifestar muito resistente em relação à instalação dessa CPMI. Quais que são as estratégias? Primeiro, é apostar no desgaste do governo, é mostrar que esse fato atingiu proporções inimagináveis, muito robustas e que, de fato, fica muito ruim se os próprios governistas não endossarem também esse tipo de apoio. A gente já começa a observar alguns governistas falando nesse sentido. Bom, se tiver CPMI, a gente vai para cima do governo Bolsonaro também, porque é no governo Bolsonaro que essas fraudes teriam começado. A outra estratégia é você pensar em outras comissões, tem a Comissão de Transparência, por exemplo, lá no Senado Federal, e que eles já estão testando um molde de investigação com o que eles chamam de mini CPI. Estão fazendo isso em relação a um caso dos Correios. Poderiam fazer também em relação ao INSS. O que me pontuaram é que é preciso entender qual seria o alcance dessa mini CPI dentro de uma outra comissão já existente. Estão ainda fazendo reuniões técnicas para entender o alcance disso. Supremo Tribunal Federal é outra opção, mas está mais em stand-by, Carol, porque eles avaliam que o Supremo, para a oposição, seria algo de cartas marcadas